E aí eu tenho duas ações que eu posso fazer. Eu tenho a verificação, que eu quero verificar. Verificação, no caso, vai identificar se as características ocorrem no sistema. Então, se o sistema ele tem, por exemplo, uma característica de desempenho que eu defini, certo? E tem a validação. Validar, no caso, vai ser o quê? Vai ser comparar o sistema desenvolvido com uma especificação. Então, eu verifico se ele está atendendo o que eu coloquei na especificação, certo? Então, tem a verificação que o sistema está atendendo à especificação, mas é bom também eu validar essa especificação. Essa especificação, ela está executando tudo que eu preciso, porque pode acontecer também que o sistema, ele atende a especificação, mas a especificação ela não está de acordo com o meu problema, certo? Então, são coisas que a gente tem que... São termos que têm uma diferençazinha importante. Certo? Então, eu vou especificar e validar critérios funcionais e não funcionais. Então, critérios funcionais do tipo, quais funcionalidades que ele suporta, qual hardware e software que eu posso utilizar, que mais? Telas, interface. Então, tudo isso entra na parte de verificação, de especificação, se ele está atendendo aquilo ali. E os critérios não funcionais. Então, ele executa no tempo que eu estou esperando. O valor que ele está me dando é o valor a quantos por cento do esperado, certo? Qual que é o consumo de energia? Tudo isso eu posso colocar como características que eu espero que ele atenda. Então, eu posso ter um sistema que eu quero que ele controle os batimentos do coração, então monitore os batimentos do coração, mas não consuma muita energia, ou não libere energia de uma forma que ele esquente muito. Então, isso foi um negócio interessante que eu vi uma vez, revisando um artigo, que o cara propôs um sensor, e esse sensor, a ideia era o seguinte: eu tenho que enviar dados, só que eu vou enviar esses dados, em vez de enviar tudo de uma vez, eu vou enviar eles, envio, espero, envio, espero, envio, espero. Por quê? Porque se eu envio tudo de uma vez, o processador está ligado, aí está consumindo energia, e ele está esquentando. E esse processador está colado na sua pele. Se ele fica muito tempo ligado, você arranja uma queimadura, por causa do sensor que está colado na sua pele. Então, ele chega numa quantidade de envio de dados, ele tem que parar para poder enviar depois, para que ele possa esfriar. Então, eu posso ter um requisito aí, não. O requisito funcional você deve enviar todos os dados em menos de 5 segundos. O requisito não funcional, a temperatura, na verdade, seria um não funcional também. Então, eu tenho que enviar 100% dos dados, requisito funcional. Requisito não funcional, o tempo de envio tem que ser no máximo 5 segundos e a temperatura máxima não pode ultrapassar, vamos dizer, 25 graus, para não ter um desconforto no usuário, certo? Como que funciona, então, a verificação formal? A gente tem uma especificação, certo? Ou a gente tem um modelo formal do sistema, em que a gente tenta descrever o sistema em uma certa linguagem, ou com um conjunto de metodologias, e executa um verificador em cima desse modelo ou dessa especificação. Aí o verificador, que é um software, ele vai me falar, olha, esse modelo aparentemente ele é correto, ou esse modelo é comprovado correto, ou esse modelo não é correto, e aí o melhor de tudo, ele não é correto. Por quê? Porque nesse caso específico, nesse conjunto de entradas, ou nesse conjunto de execução, de passo de execução, eu chego a uma situação que tal característica é violada. E aí, para poder fazer isso, como que eu faço
essa verificação formal? Se eu quero garantir formalmente que o sistema está executando da forma que eu espero, só tem um jeito, né? Eu tenho que testar todas as entradas possíveis, eu tenho que passar em todos os estados do sistema, certo? Então, o que acontece na verificação formal é o seguinte, é que a verificação formal, ela tem vários métodos que, se eu faço um método que é um método que eu tento entrar em todos os estados possíveis do sistema, o que vai acontecer? Eu tenho uma explosão de estados. Imagine, se eu pego, por exemplo, um programa que tem 2 valores de entrada, 2 inteiros. E aí eu vou colocar 2 inteiros de 16 bits. Então eu tenho 2 valores que vão de 0 a 32.767. Eu vou ter então 2 a 32 estados possíveis de entrada. Imagine o que são testar 2 a 32 estados possíveis de entrada. Executar o sistema em 2 a 32 estados, 2 a 32 entradas, para verificar se ele fez tudo que deveria ser feito. Então, normalmente, na verificação formal, tem vários métodos que tentam simplificar o problema. Então, eu tento identificar estados que são similares, eu tento simplificar o problema. Então, por exemplo, pegar entradas, agrupar essas entradas em tipos. Eu posso pegar uma entrada que é um valor inteiro, agrupar em negativo, 0 e positivo, e fazer análise com essas 3 classes, em vez de testar todos os valores possíveis. Então, o que acontece? A verificação, eu posso ter uma verificação com garantias formais, quando eu passo em todos os estados, eu testo todas as entradas, todas as saídas. Pode ser feito, só que quando que eu faço isso? Em sistemas de pequeno porte, em sistemas mais simples. Então, para sistemas pequenos, a gente tem uma verificação que te dá uma garantia de 100% que ele faz o que você pediu, certo? Agora, para sistemas maiores, o que a gente faz é que a gente utiliza essas ferramentas de verificação formal, que a gente define um limite de funcionamento para ela. Então, eu tenho uma certa cobertura. Eu falo, por exemplo, olha, você vai testar 80% dos casos existentes. Então, eu tenho uma garantia de 80% de que está tudo ok. Ou eu vou executar a ferramenta de verificação, vou executar o verificador durante 4 meses. Aí depois de 4 meses eu paro, porque eu sei que eu não vou conseguir executar todos os casos, mas executando durante 4 meses, eu vou testar vários casos ali e aí eu vou ter uma cobertura grande. Então o problema é um problema de cobertura. Dado todos os estados, qual a porcentagem de estados que eu consigo mostrar, que eu consigo passar utilizando o verificador. Então, infelizmente, a verificação formal, apesar de a gente falar o nome verificação formal, acaba que, para sistemas maiores, a gente não pode garantir formalmente, com a garantia de 100%, que o sistema ele funciona do jeito que a gente espera. A gente tem uma garantia parcial da coisa, mas existem técnicas que eu posso falar, olha, eu testei X% dos estados, eu testei tal parte do sistema, está ok. E aí, normalmente, o que a gente faz? Por causa disso, muitas vezes, eu vou fazer a verificação formal com garantias formais de funcionamento em pedaços do sistema, em pedaços menores. E aí, depois, eu faço o teste de tudo, só que é um teste com baixa cobertura ou com cobertura menor do que dos componentes. Então, o que acontece? Eu vou garantir que todas as situações são avaliadas, se o sistema for pequeno. Então, esse aqui é o problema. Ele é muito interessante para sistemas pequenos, só que uma garantia formal é inviável em sistemas de grande porte, certo? E o problema dessa técnica é que ainda existem poucas ferramentas, existem várias, mas elas ainda não são
elas têm alguns problemas, né? Elas ainda não são tão simples, elas não estão integradas nos ambientes de desenvolvimento, elas são ainda, têm as suas limitações para utilizar, ou são técnicas que você tem que aprender uma nova linguagem, você tem que modelar o sistema em outra linguagem para poder aí sim verificar. Mas é uma técnica muito importante. E aí nós temos vários tipos de verificação. Por exemplo, a gente tem a verificação formal da especificação. E aí, o que eu faço? Eu não estou olhando para o sistema implementado, eu estou olhando para a especificação. Então, estou verificando se o que eu especifiquei vai atender ao esperado, certo? Então, por exemplo, eu defino lá que o meu disco rígido tem que ter um tempo de resposta máximo de 5 segundos, o meu CPU tem que ter uma utilização máxima de 20%. Mas aí o conjunto CPU-disco tem que estar um sistema que dá uma resposta máxima de 3 segundos. Aí eu posso modelar esse sistema, por exemplo, utilizando teoria de filas. Eu crio vários centros de processamento com filas associadas, monto essa rede e aí eu resolvo a rede, verifico. E aí, com esses valores que eu coloquei máximos, eu consigo garantir no todo que aquilo ali dá o máximo, certo? Ou, por exemplo, se eu estou criando uma especificação com componentes, com dependências, eu posso utilizar uma ferramenta como essa aqui, que são as redes de Petri, para verificar se eu consigo chegar em todos os estados. Por exemplo, aqui é o estado final. Da forma que eu modelei, eu consigo chegar no estado final? Então, aqui na rede de Petri tem características. Por exemplo, um estado ele sempre pode ser executado quando eu tenho uma bolinha nele. E tem as transições. Então, as setas são transições, mas eu só posso transitar de um lado para outro, eu posso mover a bola de um lado para outro, quando eu tenho todos os requisitos necessários. Então, por exemplo, aqui, passar uma bolinha, para uma bolinha chegar em P4, eu tenho que ter uma bola em P3 e uma bola em P2. Se eu não tiver uma bola em P2, ela não pode vir aqui, porque essa barra, ela indica o quê? Indica que isso aqui tem que ser ativado ao mesmo tempo. Então, tem que ter esses dois aqui, certo? E aí um teste que eu posso fazer é o seguinte: ok, modelei meu sistema dessa forma. Eu vou chegar em P4 algum dia? Para poder saber se eu vou algum dia chegar em P4, eu tenho que saber se algum dia vai ter uma bolinha em P2 e ao mesmo tempo ter uma bolinha em P3. Então posso fazer um teste aí de alcançabilidade. A gente tem também a análise formal da implementação. Então uma coisa é especificação, depois eu tenho a implementação. Meu código ele está executando da forma que eu defini. E aí, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o código, que é uma opção, ou eu tenho que executar esse código para todas as entradas e as saídas. E aí existem ferramentas, tanto ferramentas que fazem a análise do código, quanto ferramentas que executam o código. E aí vários ambientes de desenvolvimento já têm a parte de análise estática, certo? Então você está digitando o seu código, ele já marca uma variável com um problema. Olha, essa variável aqui, ela pode dar um problema lá embaixo, porque vai ter uma divisão por zero. Se você tem um if, então ele identifica, olha, pode existir um problema aqui, se entrar nesse if, a sua variável nunca vai ser inicializada, então vai dar um problema lá embaixo. Isso são ferramentas de análise estática. Mas o problema da análise estática é que você está olhando o código, mas você tenta procurar ver o fluxo de execução, mas você, para poder ver todos os fluxos de execução, é equivalente a executar o programa. Então, a análise estática ela tem uma cobertura menor que a análise que executa o código, só que ela é mais rápida de executar. Ok? Então, aí a gente pode também fazer a verificação da implementação. Outra forma que a gente tem também
é o seguinte, bom, não vou utilizar ferramentas que olham para o código, que olham para a especificação, mas eu vou modelar o meu problema, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar a teoria de controle, eu sei como que o meu sistema a ser gerenciado, ele se comporta, eu vou analisar o meu controlador, eu sei como que o meu controlador se comporta, eu encontro a equação dos dois e eu falo então, ok, eu vou juntar os dois, junto as caixinhas e aí eu vou jogar no modelo, ok, o que vai acontecer se eu aumentar a entrada em 20%? O que vai acontecer se eu subir, depois descer, depois subir um pouquinho a entrada? Então eu consigo fazer esses testes pelo modelo, certo? Ou eu posso também, não sei, pegar um problema que é um sistema massa-mola, e aí eu verifico, por exemplo, quais são as condições possíveis desse sistema. E aí eu modelo, eu verifico, olha, esse sistema, a mola nunca vai passar de 10 centímetros. Aí no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando modelos, eu estou tentando construir uma representação desse sistema. Eu posso tanto utilizar modelos específicos, então eu conheço o problema, eu vou modelar utilizando um modelo específico, ou eu posso utilizar modelos genéricos.